Alunos do segundo ano, vamos lá para mais uma aula de filosofia. Espero que vocês sejam todos animados para mais uma semana de estudo que se responsável pelo estudo da existência do ser, mas não só a existência e a essência do ser. Aristóteles, o filósofo Aristóteles, aquele filósofo clássico que a gente já estudou no primeiro ano, ele é considerado um dos pais da metafísica. Mas, contudo, esse filósofo grego, ele não usava esse termo em seus escritos. Se a gente for ver assim, lá naquele período clássico antigo, não se usa o termo metafísica. Mas o filósofo Aristóteles foi considerado o pai da filosofia, mas o pai da filosofia não, o pai da metafísica. Mas ao que nós chamamos hoje de metafísica, ele dava o nome, lá na sua época antiga, lá, de filosofia primeira. Então, para Aristóteles, a metafísica seria a filosofia primeira. Apesar de Aristóteles ser considerado o pai da metafísica, a reflexão metafísica não se originou com ele. Antes dele, já existia a metafísica. Ela já está presente lá no inconsciente dos filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates, lá em Platão e seus antecessores, inconscientemente, sem saber que era metafísica, mas eles já se tratavam do tema, do assunto de metafísica. O nome metafísica, ele surgiu quando Andrônico de Rhodes é um pensador lá do século XXI, do século I a.C., ele buscou organizar as obras de Aristóteles. Ele intitulou todos os livros de Aristóteles que falavam das questões físicas como física. Ele pegou todos os livros de Aristóteles que tratavam-se da física e de questões físicas e intitulou como física. E tudo aquilo que Aristóteles escreveu que não se tratava de física, ele se chamou além da física. Então se tornou metafísica. Assim, em sua metafísica, ou filosofia primeira, Aristóteles, considerado o pai da metafísica, ele englobava teologia, filosofia e ontologia, numa busca de compreender o ser dentro dessas três questões e organizar uma hierarquia dos seres, influenciando assim
toda a história da filosofia até os dias de hoje. Esse aglomerado de escritos, de obras sobre teologia, filosofia, ontologia, influenciou a filosofia até os dias de hoje e influenciou também grandes obras de grandes filósofos ao longo de vários séculos. E uma das grandes influências que teve nos escritos foi de São Tomás de Aquino e Immanuel Kant. Essa filosofia de Aristóteles teve muita influência nos escritos de São Tomás de Aquino e de Immanuel Kant. Nós estamos falando da metafísica de Aristóteles. Então, segundo a metafísica aristotélica, existem 4 causas fundamentais que explicam a origem de tudo o que conhecemos no mundo. Quais são essas 4 causas? É a causa material, a causa formal, a causa final e a causa eficiente. Como assim? Vamos dizer assim, a causa material é o fundamento para explicar as coisas que existem no mundo. A causa material seria o quê? Diz respeito à matéria do que algo é feito. Como exemplo, o mármore. Como o mármore em uma estatueta de mármore. Ela é a causa material, é a matéria que fez a estatueta. Ou a madeira. A madeira é a causa material para se construir uma cadeira. Então, qual que é a causa material da cadeira? É a madeira. Aí tem a causa formal. O que é a causa formal? É o que dá forma ao objeto a ser construído. Nós pegamos a madeira, a matéria-prima, que é a causa material, e demos uma forma. A forma é a cadeira. Aí tem uma causa final. Qual que é a causa final? É o objetivo. Para que se foi feita a cadeira? Para se sentar. Então, ela teve esse objetivo, essa causa final. E o que seria a causa eficiente? A causa eficiente seria aquilo que deu origem a um determinado ser ou objeto, ou seja, a sua causa primeiro. Quem pensou nisso? No caso de uma estatueta, de uma estátua. Vamos colocar assim, vai se criar uma estátua. A causa eficiente seria o escultor. Quem que vai criar a estátua? Quem vai modelar? O escultor. Então, o escultor, quem está fabricando, produzindo, é a causa eficiente. Então, vamos entender a metafísica da antiguidade até a atualidade hoje. Como nós já vimos, para Aristóteles, a metafísica é simultaneamente ontologia, filosofia e teologia, na medida em que se ocupa do supremo dentro da hierarquia dos seres. E Aristóteles dizia que essa metafísica ela tinha uma essência principal. O que seria essa essência? Essa essência seria o motor primeiro, um motor imóvel, um motor que deu origem a tudo o que existe. Essa é a questão da metafísica lá na antiguidade. Lá na Idade Média, a tradição escolástica, que a gente estudou lá na Idade Média, identificou o objeto de estudo da metafísica com o da teologia. Por quê? Lembramos que a filosofia na Idade Média estava voltada para a questão de Deus. Deus era o centro, o teocentrismo. Então, o estudo da metafísica estava ligado à teologia, ainda que tinha distinguido as duas pelos métodos usados. Para explicar Deus, a metafísica recorria à razão. Lembra? Fé e razão, que a gente estudou lá na primeira série de vocês, a gente estudou a questão da Idade Média, a filosofia estava ligando a fé com a razão. Então, para explicar Deus, a metafísica recorre à razão. E a teologia, ela recorre à revelação, um Deus que se revela. Na Idade Moderna, lá no século XVIII, a metafísica ela era considerada equivalente a uma explicação racional. Lembra? Saímos da Idade Média e entramos na Idade Moderna. Na Idade Moderna, temos esse período da razão, em que o homem era o centro do universo. E todas as explicações científicas estavam baseadas numa razão óbvia, num estudo científico, baseado na ciência. Então, a metafísica era considerada equivalente a uma explicação racional da realidade. E no século XIX, havia uma
pura especulação perante um caráter positivo da ciência. Lembra do positivismo, das ciências, do desenvolvimento tecnológico. Então a metafísica estava baseada nessa pura especulação mesmo. E para Immanuel Kant, no seu livro Fundamentos da Metafísica dos Costumes, em 1785, a metafísica seria uma disciplina do pensamento que pretenderia estar acima da experiência. Essa reflexão que levou o filósofo a conceder um importante tratado da moral, apoiado em sua perspectiva criticista, porque Immanuel Kant ele era um crítico nesse período. Então ele criticava aquelas formas de pensamento filosófico. Então Kant ele defendia que a metafísica é como um terreno em que os combates da razão estão constantemente travados. Há um combate porque não se dá para aceitar qualquer coisa sem que seja questionada, sem que tenha uma avaliação, sem que tenha uma criticidade. Então, Immanuel Kant estava mais nessa linha do criticismo. Levava a metafísica para um lado crítico. Numa linha crítica semelhante ao filósofo alemão, o Martin Heidegger, ele se coloca contra a metafísica, considerando-a uma doutrina do esquecimento do ser. O que soa paradoxalmente, dado o ser, o grande objeto de reflexão da filosofia desde os antigos gregos. O Heidegger também, ele vem fazer uma crítica à questão da metafísica. Então, o que eu quero que vocês estejam entendendo, alunos do segundo ano agora? Que houve um confronto entre os pensamentos filosóficos, entre esses pensadores, porque a questão metafísica era uma questão com uma grande dificuldade de entendimento. Então, havia-se um grande confronto entre os pensadores. E, portanto, nós vamos ter, às vezes, um pouco de dificuldade para ter essa compreensão do que é metafísica. Mas, a partir do momento que a gente for estudando, trabalhando os conceitos filosóficos, a gente vai poder ter uma compreensão melhor da metafísica. Então, só trazendo a metafísica para a atualidade, atualmente, a metafísica ela ganhou novas reinterpretações e de um caráter místico e esotérico, uma questão mística, uma questão sobrenatural, procurando dar resposta às nossas preocupações espirituais, que estão mais perto do campo de autoajuda, de busca de cuidados espirituais, de ocultismo. E estava ganhando mais para essa linha, estando mais ligada a essa linha do que a linha da filosofia, na atualidade. Então, só para a gente concluir assim, esse início dessa reflexão filosófica sobre a metafísica, eu vou deixar aqui para vocês um pensamento de Voltaire. Ele é um pensador, um filósofo, e ele deixou uma frase para que eu quero que vocês pensem um pouco sobre essa frase até o nosso próximo contato, a nossa próxima aula. O que ele disse sobre o estudo da metafísica? Ele falou que o estudo da metafísica consiste em procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. Eu peço que vocês reflitam sobre esse pensamento. Lá na apostila de vocês, impresso, no material impresso, tem esse pensamento. Eu vou colocar lá no grupo também de vocês, para vocês ficarem refletindo sobre esse pensamento até a nossa próxima aula, que a gente vai dar continuidade ao nosso tema, ao nosso conteúdo. Uma boa semana de estudo a todos e até a nossa próxima aula.